Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Partiu férias. Muito bom essa época, hein? Olha, como eu queria já estar embalado nela, Né? viu? Os Partindo filhos já férias. acabaram as aulas, agora Isso todo mundo aí. preparando para viajar. E aí alguns acabam esquecendo da revisão de férias ou esquecendo do carro. É verdade. Só vai lembrar em cima da hora. Uau, tem que abastecer, o pneu tá vazio, tem aquela coisa toda. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, Vamos né, Fernanda? falar do que a gente precisa de estar de olho. É verdade. Então a gente começa falando da necessidade da revisão de férias. É algo muito importante porque ele proporciona segurança e tranquilidade para a família. Isso é muito importante. Porque a pior coisa, Fernanda, a pessoa sai com aquela animação toda, os filhos, aquela coisa toda, e aí batatinha frita, refrigerante no carro, chega lá na frente, pá, o carro quebra. Aí tem aquele prejuízo aí de alugar um carro, então um guincho, ou então fazer uma revisão. Pois é, e é o simples furar o pneu e descobrir que o macaco não está dentro do carro. Ou é? então o step tá vazio, né? Pois é. Isso São aí. coisas simples que podem atrasar a sua chegada, né? Te provocar um transtorno que é desnecessário. Então vamos lá. Temos um checklist. Temos. Revisão de férias é necessário que você procure uma oficina de confiança para fazer a manutenção. Tem o programa de quilometragem que todos os carros já têm. As montadoras também já oferecem isso, um tempo para se fazer, tá se fazendo essa revisão. Agora, tem alguns itens que são muito importantes estar checando. O carro não pode ficar sem água. O Dr. Michel estava falando aqui, né? Verdade. A gente vai nessa mesma linha. O carro não pode funcionar sem água e sem óleo, né? Isso estoura o motor, isso danifica todo o sistema. Então é importante que ele esteja com o sistema de arrefecimento limpo, com água no sistema, freio, segurança, toda essa parte a gente vai falar já. Mas vamos ficar um pouquinho ainda no motor, nessa parte da economia, que é necessário fazer uma revisão, limpeza de bico, trocar o óleo, trocar o filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo, todos esses itens, o seu mecânico de confiança, ele conhece. Mas é importante que você também comunique que você vai fazer uma viagem, ou mais longa, ou mais curta, ele precisa saber para onde você vai, ou a quilometragem que você vai estar utilizando. Porque aí ele vai até mesmo te ofertar o seguinte: olha, vamos fazer aqui uma troca talvez dos pneus, ou uma calibragem dos pneus, ou alinhamento. Alinhamento é necessário que seja feito de 5 mil quilômetros. Mas é necessário que faça de 5 mil quilômetros para não gastar o pneu, não comer pelas bandagens erradas, ou até mesmo você sair com o pneu descalibrado e ele, por sua vez, gastar nas bordas. Não pode esquecer que o carro tem 4 pneus que estão sendo utilizados, mas tem um pneu step, que as pessoas geralmente esquecem, só vai lembrar quando fura, ou o pneu está vazio, e aí acaba tendo um transtorno. Então essa revisão de férias, ela é muito importante. Não podemos esquecer das lâmpadas. Farol, farolete, stop, seta, ré, isso está dando multa. Né? Então também o seu mecânico de confiança, a sua oficina vai estar checando esses itens que são muito importantes, né? As pessoas também acabam esquecendo dos itens de segurança, que é muito importante: freio, direção, pneu, suspensão, todos esses itens fazem parte da segurança do veículo. Então o freio, principalmente, verificar o estado da pastilha. Quando você fala para o mecânico: olha, eu estou indo lá para o Nordeste, estou indo para Alagoas, estou indo lá para Natal, ele vê que a pastilha de freio está com meia vida ou um pouquinho menos de meia vida, ele já vai te ofertar a troca da pastilha para te dar mais segurança. Ou então o disco de freio para te dar mais segurança. Olha, vamos aproveitar já que o disco está gasto. Porque a pessoa ir para Guarapari e aqui para as montanhas capixabas, é tudo muito próximo. Então dá para você rodar. Então esse bate-papo é muito importante, você com o dono da oficina ou o seu mecânico de confiança, para que ele tenha a dimensão da sua distância, né? Outra coisa também, quando chove, a pessoa: uau, meu limpador de para-brisa não está funcionando. É aí que ele vai ver que está arranhando o vidro e tá essa coisa toda. São itens muito importantes que precisam ser vistos antes de botar o carro na estrada. Qualquer luzinha que tiver no painel acendendo, já verifica logo, né? Ok, luz de painel. Luz de painel, geralmente ele acende porque é uma advertência. Nós temos uma luz de anomalia, que é um
parece um motorzinho, a luzinha amarela que em todos os carros tem. Ele está acusando o seguinte: precisa fazer manutenção, ou ele precisa fazer uma limpeza de bico, ou tem um sensor com problema. Tem alguns carros hoje, os carros que oferecem um pouquinho mais de tecnologia, até uma lâmpada, ela já acende a luz do painel. Né? Então ele acusa, tem uma lâmpada queimada, tem uma lâmpada lá na traseira, principalmente lâmpada do freio, que é o chamado de stop. Esse, geralmente, a gente acaba esquecendo, a pessoa não vê, e o painel já acusa. Acusa também nível de óleo, acusa pneu, quando o pneu, por sua vez, está baixo, ele também já acusa. Então, depende do carro. Mas é importante que você cheque. Se você não tiver condição financeira, aí vamos dar algumas dicas aqui. Poxa, eu não tenho condições, preciso fazer uma viagemzinha com a família. Então, os mecânicos aí que não fiquem tristes comigo, mas tem algumas coisas que tem que checar. A água pela manhã antes de funcionar o carro. Você checar o óleo, por sua vez. Também antes de aquecê-lo, Antes né? de virar o carro, tem uma varetinha ali, você tem um nível. Geralmente os homens, não que as mulheres não saibam, mas geralmente o homem é mais ligado a essas coisas. Lá você checa o óleo, checa a água. Caixa de marcha nem sempre fica mais difícil você checar, mas esses itens. O campo visual do pneu, ele tem um sistema chamado TWI. Quando você virar toda a direção, você vai ver que tem uma ranhurazinha, tem toda a ranhura do pneu, mas tem um que faz na transversal. Quando o pneu começa a chegar ali, você vê que ele está um pouco careca, aí você leva no borracheiro, ele vai fazer alguma coisa para você, vai te ofertar ali, provavelmente troca de pneus, alguma coisa. Itens básicos para que você possa estar viajando. Pede alguém, vou acender o farol, vê o baixo, vê o alto, vê a lanterna traseira, vê a ré. São coisas rápidas que dá para você tá pelo menos fazendo uma viagem com um pouco de segurança. Paleta no limpador, joga um pouco de água, não esquece de botar água no reservatório, compra um fluidozinho, bota lá para poder, com aquele sabãozinho para poder fazer a limpeza. Então tem algumas dicas básicas quando a pessoa não tem uma condição e precisa fazer essa viagem, ele mesmo pode checar alguns itens. É claro que não é uma revisão. Quando você fala de pastilha, tudo fica mais complexo. Quando você fala de lona de freio, tudo fica mais difícil. Mas, nesse primeiro momento aí, a revisão de férias, para te dar segurança, ela é muito importante. Bom, além da revisão de férias, né, a gente tem aqui um pacote de perguntas que os nossos ouvintes foram mandando aqui ao longo dos últimos dias, e a gente aproveita para tirar essas dúvidas. O Léo, por exemplo, ele diz que ele já teve um Renegade Flex, que na gasolina chegou a fazer 6 km por litro na cidade. Ele pergunta se essa realmente é uma média ou se o carro estava bebendo demais. Estava bebendo muito. Léo, seu carro estava bebendo muito, provavelmente devia estar com algum problema, precisava fazer uma revisão ou precisa fazer uma revisão e acompanhar para também ver o que pode ser feito. Esse carro ele consegue fazer aí pelo menos uns 9 na cidade. O Danilo pergunta se justifica ter um off-road na Grande Vitória. Se você gostar do que você vê, aqueles pneus um pouquinho mais, né, um pouco maior, você gostar do estilo, você acaba tendo. Mas se você realmente não tem um fora de estrada, você não tem um sítio, você não tem nada para você utilizar esse carro, quase que não compensa. É um carro um pouquinho mais duro, a suspensão ele é um pouquinho mais resistente, então não vale a pena, né? Então eu sugiro um outro carro, um SUV talvez, para facilitar, e não fora de estrada. Uhum. Consome mais por causa do tamanho do pneu, das rodas? Não chega a consumir tanto. A dirigibilidade é que faz um pouco a diferença, né? Às vezes você vai estar no fora de estrada, você vai forçar um pouco mais, você quer acelerar um pouco mais, você tem uma subida, você tem alguma coisa que você também quer fazer uma graça porque você tem um carro diferente, então você acaba consumindo um pouquinho mais. Uhum. O Christian fala também sobre o consumo, e ele diz que a experiência dele é o Fluence, bebe muito, na cidade o dele chega a fazer 6,5 por litro. O Fluence foi um carro que não conseguiram acertar muito, ele bebe um pouquinho mais. Mas também vai muito de acordo com a pessoa que está andando com o carro. Então é um carro que você pode fazer uma revisão, melhorar um pouco esses números, mas é um carro que consome um pouquinho mais, é verdade. Bom, olha só, os ouvintes estão mandando perguntas, né? E só para a gente explicar para quem está sintonizado agora, né? Por 2 quadros anteriores, nós falamos, na verdade 3, né? Foram 3 nós quadros. falamos sobre desempenho e consumo de veículos com base no teste que é aplicado pelo Inmetro, né? Isso. E aí nós tivemos os carros populares, né? E como eles se comportam. Depois tivemos as SUVs.
aqui. E depois as Isso, caminhonetes. As caminhonetes, é verdade. E aí os ouvintes foram nos mandando perguntas diferentes, então por isso que eles estão aqui mencionando o consumo, né, dos seus veículos. E o Marcos perguntando, enfim, a aferição desses testes se deu numa velocidade constante? Essas aferições, o Inmetro tem uma metodologia para poder fazer esse tipo de aferição. É claro que tudo é feito em estradas, tem todo um sistema que eles aplicam e ele, com certeza, a aerodinâmica, que nessa pergunta ele também ainda coloca se é aproveitada a aerodinâmica, sim, tá? Tem a força do vento também contra o carro, então tem todo um detalhamento que eles utilizam, mas é um trabalho muito bem feito que o Inmetro tem realizado. É isso. Bom, eu queria deixar mais uma dica aqui, Fernanda. Vamos lá. Nós temos aqui alguma coisa que o carro, quando puxa, muita gente acaba perguntando, essa coisa de vibrar, o volante fica vibrando um pouco. Eu sinto que o meu relógio, a pulseira, fica vibrando. É o balanceamento, precisa fazer um balanceamento no carro, checar essas rodas. 5.000 quilômetros. Faz junto com o alinhamento? Faz junto com o alinhamento, porque você economiza o pneu. Então isso é muito importante, né? Então o alinhamento, o balanceamento, como eu já havia dito, são Quando coisas se faz pequenas. esse alinhamento, balanceamento a cada 5.000 quilômetros, é importante fazer rodízio também? O rodízio, o próprio borracheiro, ou então a oficina, vai te dar essa orientação. Ela vai de acordo com a quilometragem, para que você possa estar fazendo, você também economiza também, você faz a mudança de bandagem, é muito interessante. Podemos deixar um pouquinho do custo, Fernanda? Vamos falar um em pouquinho média, disso? Quanto sai uma revisão dessa? Carro básico, né? Carro básico aí, para você fazer uma viagem, não ficar tão perdido, você gasta em torno de R$700 um carro básico para fazer essa revisão, troca de óleo, troca de filtro, um carro que não seja tão antigo, um carro seminovo. Um carro já médio, você já vai para R$1.000 aproximadamente, né? E um carro premium, você já gasta em torno dos R$1.500 essa revisão. Então é mais ou menos isso aí, troca de óleo, filtro de ar, filtro de combustível, paleta limpador de para-brisa, e alinhamento, balanceamento, tantas outras coisas que necessitam no veículo. Então, a gente deixa essa dica para que vocês possam ouvir, estar fazendo uma boa viagem, uma viagem com segurança, que é o mais importante. Não voltar para casa com segurança também. E voltar. E não esquecendo da documentação. Preparou tudo, checou tudo, uau, esqueci da documentação, ou ficou em cima da mesinha, da escrivania, lá em casa, esqueci, não peguei. Então prepare esse documento, checa tudo, vê se está tudo em dia, para que você possa fazer uma viagem, porque as blitz com certeza estarão intensificadas aí em todas as nossas rodovias, tá certo? E o mais é deixar e desejar uma boa viagem a todos. É isso aí. Abraço.